Lá nas terras longínquas da Inglaterra, quando a Rainha Elizabeth ainda era virgem, nasceu Isaac Newton. Quem é que foi Newton? Você se pergunta? Newton foi matemático, foi físico, foi filósofo, foi astrônomo. Ele trabalhava com uma caralhada de coisa. Fruto do seu trabalho, ele desenvolveu a mecânica, inventou o cálculo. O Leibniz também inventou o cálculo, mas o Newton e o Leibniz fizeram isso de forma separada. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a contribuição do Newton, o meu colega de profissão, a respeito do estudo do movimento. Se você não sabe do que eu estou falando, hoje a gente vai aprender sobre a mecânica clássica. A primeira coisa que a gente tem que sair desse vídeo, dessa aula, sabendo é o que é essa tal de mecânica. A mecânica é a área da física que estuda o movimento e as suas causas. Isso aqui é uma definiçãozinha direta e curta. A gente pode reformular essa frase dizendo que a mecânica ela estuda o movimento. Todo movimento tem um tipo e tudo que se move tem uma causa. Então a gente pode dizer que a mecânica ela se preocupa em descrever o tipo de movimento e as causas desse movimento. A mecânica ela é composta por 3 leis que são fundamentais, são elas que vão dar base em todo o seu corpo. Essas leis eu costumo chamar de a Santíssima Trindade da Mecânica. Essas leis são a inércia, o princípio fundamental da dinâmica, ação e reação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo da mecânica newtoniana. A primeira vez que essas leis foram mencionadas foram no livro que o Newton escreveu chamado Principia, que é a Bíblia da mecânica clássica. Mas eu vou deixar de enrolação e vou falar sobre as leis. A primeira lei diz o seguinte: todo corpo, a qual nenhuma força resultante esteja atuando sobre ele, não tem seu estado de repouso e movimento retilíneo uniforme alterado. Talvez você que esteja escutando isso aqui pela primeira vez não tenha entendido o que eu falei, não é? Porque é uma definiçãozinha assim, bem estranha, bem difícil de se entender. Ela é do caralho. A primeira coisa que eu tenho que chamar a atenção é sobre a palavra força. Se você já está ligado nesse assunto de mecânica, você sabe que força tem a ver com a segunda lei de Newton. Mas se a primeira precisa da segunda lei para ser provada, por que a segunda lei não é a primeira e a primeira não é a segunda? Por enquanto a gente vai deixar isso daí de lado. A gente só vai tentar entender o que é força. Força não é algo que você vai entender em um livro. Força você tem que sentir, você tem que produzir. Força todo mundo aqui sabe. Por exemplo, quando a gente brinca em um balanço, a gente é empurrado por alguém. Bom, essa ação de empurrar, ela é uma força. Alguém está produzindo aquilo ali. Você tá parado no balanço, vem a pessoa ali e empurra. Ela está produzindo força. Então a gente pode concluir que força é algo que pode mudar o movimento e também pode causar movimento. Agora deixa de enrolação e bora continuar tentando entender o que é essa tal de primeira lei. Essa lei fala pra gente que ao menos que haja uma força resultante não nula sobre um corpo, esse corpo vai se manter em repouso ou vai se mover ao longo de uma linha reta com uma velocidade constante. Você que está vendo o vídeo, né, talvez não esteja entendendo muito bem, né, algumas coisas, você deve estar pensando que, beleza, né? Se algo está parado e não tem nada que faça esse objeto se mover, aquilo ali vai ficar no canto dele. Mas agora como é que algo que já está em movimento vai continuar em movimento? Porque é bem intuitivo a gente pensar que para que algo se mova, tem que existir uma causa, tem que ter algum tipo de força que cause esse movimento. Bom, é para isso que a gente sempre tem aqui um experimento, né? Uma forma de provar essa nossa ideia. Um exemplo aqui que eu separei, ele é bem simples. Para provar, né, a primeira lei de Newton, quando você estiver saindo da balada, né, depois de consumir umas drogas lícitas, uma cervejinha, um uísque, pegue o seu carro, não use o cinto de segurança, vá até uma BR e acelere seu carro no máximo. Se você depois... Espera aí. Agora... Deixa eu dar uma pausa. Bom, se você pisa no freio bruscamente, se você não for jogado para frente do carro e sobreviver a essa aventura, você pode queimar qualquer livro de mecânica e depois você vem aqui dar dislike. É claro, né, pessoal, que tudo isso daqui é uma grande brincadeira, uma grande piada, né? Você não vai tentar isso, ou vá, né? Você é livre. Só não coloque a vida de terceiro em risco.
Mas a gente quer provar, né? Eu separei aqui um exemplo não tão radical. Um exemplo não tão radical para provar a primeira lei é o seguinte. Você já deve ter andado de transporte público, e no caso eu estou falando do ônibus, né? O busão. Já deve ter passado pela situação no qual o ônibus está fazendo seu percurso de boa e de repente o motorista freia o ônibus bruscamente. Você e os outros passageiros do ônibus, vocês são arremessados para frente enquanto o ônibus para. A pergunta é, por que que o ônibus para e você continua em movimento? Bom, a gente aprendeu na resposta para isso, existia um negócio chamado inércia. A inércia diz o seguinte, que algo que está parado, ele tende a ficar parado. E algo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Não é uma ideia assim bem intuitiva, né? Porque a gente não tem uma visão bem clara de coisas que estão se movimentando e querem continuar a se movimentar. O que é mais comum é a gente ver algo se movimentando e depois de um certo tempo esse objeto para. É por isso que existem alguns cenários, né, que a gente tem que criar para poder para que quem está vendo isso pela primeira vez possa entender o que é a inércia. Seguindo adiante, a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. Mas antes de falar sobre a segunda lei, a gente vai falar de algumas características sobre força. Força é uma grandeza vetorial. Se você já estudou grandezas físicas, né, sabe que existem diferentes tipos de grandeza. Algumas bem comuns são as grandezas escalares e grandezas vetoriais. Força é uma grandeza vetorial e ela tem um conjunto de características que a gente já deve ter visto, né? Em algum momento você deve ter visto, que é o módulo, a direção e o sentido, além de ter algumas regras próprias para a gente fazer operações com ela. A gente tem que ficar atento com isso. O que diz a segunda lei? Agora a gente pode, agora tendo essas informações, né, depois da gente ter visto as informações, ter revisado essas ideias do que é uma grandeza vetorial, uma escalar, a gente pode entender o que é a segunda lei. A segunda lei de Newton, também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Essa lei a gente pode resumir ela em uma equação, que é bem famosa, você provavelmente já deve ter visto, que diz o seguinte, que força é igual ao produto da massa pela aceleração, ou F é igual a ma. Tá, mas o que essa expressão aqui quer dizer pra gente? Que essa grandeza vetorial força, ela é obtida da seguinte maneira, que a massa do nosso objeto é igual ao produto da aceleração. Quanta velocidade está sendo variada nesse movimento. Algo bem interessante a respeito desse movimento é que o movimento provocado por uma força é proporcional à força que é exercida, a força que é produzida, ela vai ter características vetoriais, né, que é a direção e o sentido. A direção e o sentido do nosso movimento, quem vai dar para a gente vai ser a força. E para finalizar aqui o nosso estudo sobre a lei de Newton, a gente vai entender um pouco sobre a terceira lei de Newton, que diz o seguinte, o princípio de ação e reação. Antes da gente se aprofundar nesse conceito de ação e reação, a gente tem que entender o seguinte, que essa palavra ação e reação pode dar um sentido de linearidade. Significa que uma coisa vem primeiro e depois em seguida vem outra, o que não é verdade quando a gente se aprofundar quando a gente estudar tipos de força, a gente vai ver que a gente não precisa que um evento aconteça para que em seguida outro evento aconteça. Somente o fato de alguma coisa existir já está provocando alguma coisa. O que diz essa terceira lei de Newton? É que quando dois corpos interagem, a força que cada corpo exerce sobre o outro são iguais em módulo, em direção, só que em sentidos opostos. Basicamente, eu estou dizendo aqui que para toda ação existe uma reação com um módulo, existe um tamanho da nossa força, existe uma direção e essa força vai agir sobre sentidos opostos.